Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor. Vamos a ler a palavra do Senhor no livro do profeta Ageu. É um pequeno livro que está um pouquinho antes do começo ou no final do Antigo Testamento. Continua adorando onde você está. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo através do louvor, Senhor. Fala para mim através da tua palavra. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero ouvir, Senhor, o que tu tens preparado para mim, não aquilo que vai fazer talvez bem para mim, sino aquilo que vai me edificar, Senhor. Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Outra versão diz assim: meditad em vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos caminhos, os vossos corações aos vossos caminhos. Meditar os vossos caminhos. Tiago, a epístola de Tiago diz assim no capítulo 4. Não procura se quiser, mas acho que vamos passar aqui. Capítulo 4, versículo 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quando recebi esta palavra, era simplesmente Ageu. O Espírito Santo falou no meu coração e me lembrei dessa palavra. Por isso é bom a gente estar afiado, tem que conhecer a palavra do Senhor, porque o Senhor nos faz viajar na palavra dele. E se você prestar atenção, fala de sembrar, fala de fazer, de comer e que não se saciam, de beber e que não se saciam, que se veste, em Ageu fala isso, e não se aquece, recebe o salário, mas como se for um saco furado, perdão. E aqui fala assim: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pedis mal. No livro de Ageu, só para se adentrar um pouquinho na história, esse Ageu, esse profeta Ageu, foi um contemporâneo do profeta Neemias, de Esdras, de Zacarias. E ele foi um servo do Senhor que o Senhor deu uma palavra específica para um tempo específico, que foi no ano 520 antes de Cristo. E falou para o povo que o povo estava, aquilo que eu li um pouquinho antes, fala o que estava acontecendo. O povo estava se dedicando às suas próprias vidas, suas próprias casas, e diziam assim que não era tempo de edificar a casa do Senhor, e pensavam simplesmente em edificar as suas próprias casas como um acabamento fino, fala a palavra do Senhor. Em outras palavras, estavam sendo egoístas e estavam deixando de lado o que é prioridade. Há certas prioridades na nossa vida, como é o Senhor. Há um ensinamento que acho que todos aqui conhecem, que fala assim, que primeiro está Deus, depois está a família e depois está o ministério. E esse povo estava deixando Deus de lado, porque estavam investindo na sua própria vida, seus próprios deleites. A mesma coisa que fala Tiago. Nesse caso, Tiago é uma carta muito profunda, tem muitos ensinamentos. Ele
tem um total de 5 capítulos, mas 5 capítulos que fala de muita coisa, é muito edificante, muito profundo. Se alguém não leu ainda, aconselho a ler o livro de Tiago, é muito profundo. E nesse caso específico, falava sobre o misturar o que era de Deus com o mundo. Um pouquinho mais para frente do que eu li, depois de falar que pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, ele fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a vossa amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Novamente, a palavra fala que pediam, mas não recebiam, porque pediam mal. E está falando novamente do egoísmo, daquilo que lamentavelmente todos nós carregamos. Pensamos primeiramente em nós. É dificilmente, só a vida cristã que nos faz ter esse sentimento de primeiro pensar no próximo, para depois pensar em nós. É aquele exemplo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Não há maior amor que dar a vida pelos seus amigos. E esse é o amor que Deus nos entregou na cruz do Calvário. Essa aqui é a palavra da oferta, a palavra que a gente separa o tempo aqui no culto para dar as ofertas dos dízimos. A palavra do profeta Ageu fala assim que recebiam o salário como um saco furado. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muitas vezes. Porque no tempo que não tinha a total certeza daquilo que eu estava vivendo, não conhecia a palavra de Deus em profundidade, nem tinha me revelado os propósitos de Deus, minhas finanças eram um desastre. Eu acho que muita gente se identifica com isso. E geralmente o povo latino-americano assim é da mesma maneira. Eu sou argentino, mas da mesma maneira funciona. A gente gasta mais do que ganha. Muitas vezes acontece isso. Se endivida, fala assim: vou fazer uma dívida a mais, eu vou conseguir pagar, mas resulta que não colocamos primeiramente o Senhor como esse exemplo bíblico. Estamos entendendo? E o que acontece? Batemos a cabeça contra a parede, como falaríamos, uma e outra vez. Ficamos endividados, sujamos nosso nome, daí limpamos novamente. Daí aqueles que estão no caminho do Senhor sabem e entendem. Por muito tempo, graças a Deus, que eu sou fiel nos meus dízimos. Pero muito tempo não era assim, era inestável. Conforme ao que ganhava, se eu fazia dívida demais, eu não tinha um compromisso com Deus. Mas quando compreendi e tive revelação do que o Senhor, o que é do Senhor, aí tudo começou a mudar. E mesmo essas questões como o saco furado, daí sobram uns trocadinhos para você e aí quebrou uma coisa, daí furou o telhado, daí tem que comprar telha, daí quebrou o carro. E a gente se pergunta por quê? Por que está acontecendo isso? E a gente joga a culpa a Satanás que está fazendo isso. Mas não é Satanás. Nós ignoramos uma realidade espiritual. Nós somos espirituais. E tudo o que nós fizermos, e aquilo também que nós fizemos, que não fazemos, tem consequências. Obedecer a sua palavra, quando a sua palavra você já conheceu e você sabe as suas obrigações no reino de Deus. Aqui falava de um caso específico, Ageu, de que a casa do Senhor estava destruída, porque naquele tempo o povo tinha sido exiliado. Não sei se conhece mais ou menos essa história, mas foi o rei Nabucodonosor que levou o povo de Israel e ficou muitos anos até voltarem, mas esse templo que era do Senhor foi destruído e precisava ser edificado. Mas as pessoas pensaram primeiramente neles mesmos e depois para o Senhor. E esse pensamento não é muito distinto do que está acontecendo com nós hoje em dia. E por isso que eu trouxe essa palavra, para que meditemos, como fala aqui, apliquemos em vossos corações. Diz assim: aquilo que nós fizemos com nossas finanças, as decisões que tomamos, decisões erradas, mas
que acha de começar esse ano, como falam alguns, né, com o pé direito, e trazer reconciliação nessa área especificamente? Talvez você foi fiel no dízimo e por alguma certa questão, talvez você duvidando da palavra do Senhor, ou alguém chegou no teu ouvido e falou: não, isso aí é para enriquecer o pastor, isso aí é para que o pastor troque de carro todo ano. Não funciona assim. E eu sou testemunha de que aqui funciona dessa maneira. Aqui o reino de Deus, o que é do reino de Deus, é do reino de Deus. E nós precisamos fazer muitas melhoras aqui na casa do Senhor. Queremos avançar, queremos evoluir em várias questões. Então eu te animo a que volte a fazer esse compromisso. Você que era dizimista fiel, que hoje não é mais, o Senhor tem misericórdia de nós, Ele nos perdoa e Ele conhece nosso coração, porque essa é a bendita excusa que a gente dá muitas vezes. Mas Deus conhece meu coração, Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus sabe sim, mas você sabe que você está falhando nisso, você sabe que está errando mais uma vez. Vamos fazer um compromisso, que haja um compromisso não com o homem, sino com Deus. E se você talvez falhou no ano passado, teve mês que para aí deu dízimo, para aí não, teve mês que você ofertou, talvez não, que faça a diferença nesse ano. Vamos começar esse ano com todas as nossas forças de fazer um compromisso com o Senhor, e eu tenho certeza que você vai ver a mão do Senhor, e tudo aquilo que você está esperando receber, talvez um emprego novo, talvez você está querendo trocar de carro esse ano, por que não? Glória a Deus. Vem aqui, tudo carro 0 km aqui na frente. Mas primeiramente consulta com o Senhor. Não se vai enfiar em dívidas que você não consegue pagar. E lembre-se, primeiramente o reino de Deus, e depois tudo vai ser acrescentado. Funciona dessa maneira. Talvez haja um empreendimento que está parado, talvez haja uma coisa que você fazia que você não faz mais, e é isso o que o Senhor quer ressuscitar, aquele sonho que estava no teu coração, que muito tempo para ir até você teve esse comércio alguma vez, e por alguma questão se frustrou, você não faz mais. Mas o Senhor nesse ano quer Ele te abençoar, mas primeiramente nós temos que ser fiel. E através da Bíblia nós entendemos que existem espíritos de miséria e espíritos de pobreza, que muitas vezes são geracionais. Eu posso ver na linhagem da minha família que muito disso aconteceu, pobreza, miséria. Mas quando Jesus chegou na nossa vida, na minha família, quebrou isso, e o sangue de Jesus fez tudo novo, e esse espírito teve que ir embora. Mas esses costumes às vezes permanecem, como as que estava falando, de fazer dívida, quando você sabe que tem que ser um bom administrador daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Assim que quero que nessa noite vamos fazer um compromisso com Deus.